Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso canal Falar é Fácil. E a nossa intenção sempre é trazer aquilo que há de melhor. E melhor, para o nosso entendimento, são aquelas pessoas que têm algo útil para compartilhar, alguma informação importante, escrever um livro, tem uma missão de vida, ou seja, para compartilhar com você alguma coisa que de fato desperte o seu interesse e te ajude a crescer, como pessoa e como profissional. Tenho o prazer de receber aqui meu querido amigo, que é o André Ribeiro, que vem de Goiás, de Goiás não, ele vem do Paraíba, lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, e aqui diretamente de Natal para São Paulo, aqui para você, para onde você estiver. Bem-vindo em nosso programa, André, um prazer te receber. Reinaldo, obrigado pelo convite. Você não falou errado, não. Eu sou um goiano que mora em Natal e que trabalha em São Paulo. Então, eu costumo brincar que eu sou o goiano mais potiguar desse Brasil. E obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Legal. O André, ele é educador executivo e também sócio-diretor da Futurize, que é uma empresa que também trabalha com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E recentemente escreveu um livro, que é Inteligência que Vende. Nós vamos falar bastante sobre esse material, que é a Inteligência que Vende, o livro do André, que aliás está fresquinho, né, André? Há quanto tempo que ele foi lançado? Recém-lançado, oficialmente nós lançamos no dia 24 de junho e muito feliz aí com esse passo que eu dei na minha jornada pessoal, profissional, mas principalmente um legado que a gente deixa aí para as pessoas e para o mundo corporativo. É comum as pessoas dizerem assim, que para uma pessoa se realizar na vida tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, né? Foram feitos. O filho já existe assim. Foi que na verdade foi diferente. Eu escrevi os livros e a última coisa que eu fiz foi plantar a árvore, né? Na verdade, deixei para o final. Eu tive meu filho há 6 anos atrás. O livro nasceu em 2024, que eu escrevi o livro, foi publicado esse ano, em 2025. E a árvore eu plantei esse ano, que foi um ipê amarelo, que está crescendo. Olha só. Vou mandar foto. Tá? Beleza. André, é assim, já que nós vamos falar um pouquinho sobre a sua atividade, principalmente na área comercial, de vendas, primeiro, tendo assim uma visão geral da administração comercial moderna, o que difere de uns tempos para cá, nesse avanço, diante de todo um processo de mudança da tecnologia, inteligência artificial, etc., obviamente tudo muda. E automaticamente também questões de gestão comercial, já que é a sua praia, a sua área, mudou e tem mudado. Então, primeira pergunta é assim, que mudança você tem observado nesse contexto da gestão comercial? Perfeito, Reinaldo. São 18 anos atuando na área comercial. Já passei por empresas como a Disney, a Puma, a Adidas, passei por indústria, que eu também me tornei sócio, empresas de tecnologia e hoje eu empreendo na área de educação. E eu costumo dizer que a área comercial moderna ela tem 4 pilares. Uma área comercial moderna ela precisa ser estratégica, integrada, dinâmica e escalável. Então, para cada um desses pilares, hoje existem meios e a gente trabalha muito a tríade da inteligência comercial, que é, no caso, pessoas, processos e tecnologia. Então, com pessoas, processos e tecnologia, você consegue hoje construir uma área comercial moderna que seja estratégica, escalável, integrada e dinâmica. E algo que é muito importante. Na área comercial, eu costumo dizer que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Aliás, em tudo na vida, não? Em tudo na vida. E na área comercial hoje, antes a gente trabalhava muito o vendedor, ele meio que fazia tudo na empresa. E muita gente falava assim, a área comercial é o coração do negócio. Eu costumo dizer que a área comercial, onde tem a inteligência comercial para resultados, ela não é só o coração do negócio, ela é o cérebro do negócio. E quando a gente entende isso, os resultados são alcançados de forma muito mais responsável e sustentável. Entendo isso. E você falou um pouquinho da sua trajetória, então gostaria que você explorasse um pouquinho mais, que a gente te conhecesse. Nós temos aqui empresários, empreendedores, consultores, mentores, profissionais de recursos humanos, amigos, inimigos não, mas assim as pessoas que gostam e buscam ampliar seus saberes
E por que não sorver um pouco por que não um pouco da sua experiência? Por onde você falou que passou pela Disney, passou por tantas outras empresas importantes, foi também sócio de uma empresa. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional, André. Legal. Eu mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 17 anos. Eu fui fazer um intercâmbio de 6 meses. Essa experiência de 6 meses durou 7 anos. Então, foi onde eu tive a oportunidade de consolidar a minha experiência acadêmica, minha formação acadêmica. Você formou em quê? Eu formei em administração, com especialização em gestão e marketing na State University of New York, que é a Universidade do Estado de Nova York. Tá. Depois disso, eu dei continuidade na minha evolução acadêmica, fazendo um MBA em gestão comercial na Fundação Getúlio Vargas, uma especialização em liderança na Fundação Dom Cabral e depois um curso de inovação e empreendedorismo na Stanford University. Na minha jornada nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade a minha primeira experiência profissional foi na Gap, onde eu entrei ali antes disso, eu trabalhei 3 anos em empregos temporários, onde me ajudou a custear a minha universidade. Depois disso, eu entrei na Gap, sendo um supervisor de estoque, e aí eles tinham ali na época a Banana Republic, a Gap e a Old Navy, um grupo econômico de moda. E aí, após isso, eu tinha que estagiar em alguma empresa dentro da minha área de atuação na administração. Na área de business. E aí eu me apliquei na ocasião para 2 empresas, a Disney e a HP. Fui aceito em ambas, mas eu entendi que a Disney conectava mais com o que eu buscava de desenvolvimento. Fiquei lá 8 meses, Reinaldo, trabalhando na área de marketing e merchandising, e para mim foi uma experiência de grande valia, porque você trabalhando numa empresa com 55 mil funcionários na época, onde tinham práticas muito consistentes de gestão, para mim foi um grande presente. Até no livro eu coloco que um dos grandes presentes corporativos que eu ganhei foi quando eu saí da empresa e meu gestor me entregou o formulário de feedback que ele fez ao longo dos meus 8 meses na empresa. Lá ele tinha 200 colaboradores e ele tinha como ritual a cada 3 meses conversar com todos os colaboradores. Isso foi legal porque não só ele trouxe para mim todos os meus pontos de evolução, onde eu correspondi às expectativas de atuação, mas principalmente um status que eu poderia ser recontratado pelo Grupo Disney no futuro. Olha que... E aí, isso eu coloco na íntegra no livro, tá? Eu escaneei esse formulário, que isso foi um presente que eu guardei em papel. Na época era pouco as coisas digitalizadas, né? Tudo é digital. Nada como ser bem-vindo, né? Ou seja, por onde você sai, você deixa um elo, uma marca positiva. Tem a ver com o seu jeito de ser, com o seu estilo, com toda a sua formação e sua dedicação, não é? E assim, até hoje sou muito grato ao Carlos Cortez, né? O Carlos foi o meu gestor lá, e ele que, quando eu decidi que eu precisava voltar para Nova York para terminar minha faculdade, faltava 6 meses, se eu transferisse para a Flórida, que foi eu cheguei a cogitar isso, ia levar 1 ano. Então, por questões econômicas, eu decidi voltar para Nova York. E aí o Carlos me indicou para a Puma. E aí na Puma não tinha vaga na ocasião de supervisão, que era onde ele entendia que eu já entraria, tinha vaga de vendedor. E aí eu entrei como vendedor, porque eu precisava trabalhar. Na Puma, eu construí uma trajetória, eu falo que de vendedor a gestor. Eu comecei como vendedor, fui supervisor, depois gestor de uma operação, depois gestor regional. Na Puma, eu peguei algumas operações, mas o meu principal case de realização lá foi que eu peguei uma operação que estava ranqueada em 104, entre 130 lojas, e nós transformamos essa operação em 4º lugar no ranking nacional. Então isso foi uma grande conquista, que eu levo isso como algo, essa realização mesmo. E aí lá o mercado conheceu o André. E isso foi importante porque eu tive a oportunidade de conversar com outras empresas, e aí eu saí de lá, tive a oportunidade de ir para a Adidas. Na Adidas, minha principal realização profissional foi conectar as experiências esportivas com as lojas de varejo. Então, eu fui responsável por organizar as maratonas de Boston, Chicago e Nova York para poder fortalecer as operações. E a gente teve bons cases lá, mas o principal foi que a gente conseguiu, em 3 dias de operação de vendas para a Maratona de Boston, um evento que a gente tinha um histórico de venda de 1,5 milhão por evento, nós conseguimos vender $2,2 milhões em 3 dias de evento.
E aí só em produtos licenciados e oficiais. Voltei, depois que eu terminei a minha trajetória na Adidas, eu fui convidado para voltar para a Puma, mas para assumir um desafio não em Nova York, na Califórnia. Voltei para a Puma, mais uma vez, a importância de deixar portas abertas por onde você passa. E aí voltei para a Puma em 2010. Em 2010, eu organizei todas as operações da Puma na Califórnia. Eram 21, depois a gente reduziu para 18. E aí foi quando eu, em setembro, decidi voltar para o Brasil. Por 2 motivos. Eu não entendia que os Estados Unidos, para mim, é um país para trabalhar, para construir carreira excepcional. Mas eu não vi os Estados Unidos para construir família, e para mim isso é um valor muito importante. O ponto 2, o Brasil economicamente estava voando. Até saiu na página, na capa da Newsweek, o Cristo Redentor voando como um foguete. E ali eu entendi que era o momento de retornar ao Brasil. Mandei um e-mail para a Puma Brasil, eles tinham a oportunidade de fazer a expansão da operação aqui, considerando os próximos eventos que viriam. Copa do Mundo e Olimpíadas. Voltei para o Brasil pela Puma. Quando eu cheguei aqui, entendi um pouco da operação, conversei com muita gente e eu percebi que, apesar de ser a mesma empresa, era muito diferente. E foi quando, simultaneamente, eu recebi um convite de uma indústria em Goiás. Aí a experiência na indústria começou, aceitei o convite lá, uma empresa familiar, na época com faturamento ali na casa de 50 milhões. Saí de lá, a gente tinha 3 mil pontos de venda. Quando eu saí de lá, a gente tinha 5 mil pontos de venda, faturamento de quase 80 milhões. Então a gente teve um crescimento substancial no negócio. Aí depois de 5 anos lá, eu fui convidado para ser sócio do negócio, para poder fazer a expansão de varejo e e-commerce. Depois de 8 anos lá, tomei a decisão de sair do negócio, vendi a minha participação e aí fiz uma transição de carreira de segmento. Então eu saí de indústria, já conhecia bem varejo, saí de indústria e fui para tecnologia. Entendia que eu passei um período no Vale do Silício. E o Vale do Silício me ensinou que vai trabalhar com qualquer coisa, desde que tenha tecnologia envolvida. E aí eu tomei a decisão de entrar no segmento de tecnologia, aprendi muito. Trabalhei numa empresa que é de Natal, mas que atua nacionalmente, no segmento de educação e saúde. Fiquei lá 2 anos, estruturei toda a parte de negócio, sucesso do cliente. Foi aí que eu fiz a formação do educador executivo enquanto eu estava trabalhando lá. E aí quando eu tomei a decisão de sair de lá, o Ale Prats me convidou para poder fazer parte do time da Futurize. E lá estou até hoje. Antes era Escola E3, fizemos o rebranding para a Futurize. E quando eu entrei, a gente faturava 150 mil. Esse ano vamos faturar entre 4 a 5 milhões. Então o negócio ainda é pequeno, mas a gente está crescendo de uma forma muito responsável, sustentável. E de uma forma que a gente principalmente muito feliz, porque todos os projetos que a gente está desenvolvendo, todas as soluções que a gente está entregando, se conectam muito com o nosso propósito, que é preparar as pessoas para o futuro das organizações. Uma pergunta, talvez assim, qual é o segredo? Porque o Midas, né, que ele transforma tudo que pega em ouro. E pelo que você acabou de narrar, e talvez seja para nós assim, uma informação muito importante. O que fez com que você conseguisse, por onde você passou, gerar, claro, não foi só você, mas com toda a equipe, mas sob sua coordenação, sob seu comando, sob a sua influência, foi que as empresas conseguissem aumentar, no caso, aí até para praticamente dobrar em pouco tempo o seu faturamento. O que é que está por trás disso? Eu falo muito trabalho, mas assim, eu costumo dizer, Reinaldo, que eu preciso ser, nas organizações, um coadjuvante em um time de protagonistas. Eu acredito demais em projetos onde a gente consegue, com a nossa habilidade de gestão, construir um processo bem definido, mas principalmente trazer pessoas para acreditar na mesma missão e no mesmo sonho que você. Quando eu entrei no projeto assim, multinacionais, assim, a influência sua no negócio acaba sendo, por melhor que seja, menor, porque a multinacional, por mais autonomia que você tenha, você ainda tem muitas travas. Eu vou dar um exemplo por que eu tomei a decisão de não seguir na Puma Brasil. Porque eu entendi que aqui tinha pouca autonomia frente. Aqui reportava ao Chile reportava aos Estados Unidos reportava à Alemanha. Então, assim, era uma cadeia de decisão muito, muito burocrática. E aí isso começou assim, eu entendi que ali seria um desafio para mim. No caso da indústria, que era uma empresa familiar, mas muito bem estruturada, tinha 400 colaboradores diretos, 1.500 indiretos, então não era um negócio pequeno.
Mas era um negócio com potencial, com capital próprio e que principalmente precisava de estratégia e fazer com que essa estratégia fosse disseminada para as pessoas. Eu costumo dizer que a estratégia muitas vezes fica na alta gestão. As pessoas não conseguem, as pessoas na operação não conseguem ver a estratégia. E eu falo sempre, o planejamento estratégico não pode ficar nas cadeiras de cima da organização. O planejamento estratégico precisa ser visto por todo mundo. Que estava hoje numa reunião, num projeto com a Secretaria de Educação de São Paulo. E eles falaram para mim muito claramente, vocês não estão aqui para desenvolver a nossa secretaria. Vocês estão aqui para influenciar a educação das crianças que estão na ponta. Isso muda o jogo. Porque a partir do momento que a gente conecta as pessoas do nosso time com a estratégia e o propósito do nosso negócio, as coisas começam a acontecer. Agora, é claro, somado a isso, tem estratégias comerciais bem definidas, tem playbook de vendas, tem tecnologia que precisa ser implementada. Então, tem que ter pessoas que compram a ideia do projeto. Então, eu entrei na indústria, eu saí de lá com um time de 36 representantes. Quando eu entrei, 28 estavam lá. 28, eu peguei uma equipe de 28. Quando eu saí, tinha 36. Desses 36, somente 14 estiveram no início do projeto. Ou seja, não é que eu entro para trocar gente, mas é natural que algumas pessoas se adaptem a um novo modelo de negócio, a um novo modelo de gestão, outras não. E tá tudo bem. Pessoas que trabalharam comigo continuam amigas minhas, e mesmo pessoas que por algum momento a gente entendeu que a gente não ia seguir junto. Então, trazendo de uma forma prática, não é que eu sou Midas, não, longe disso, mas para mim é muito importante que todo projeto de área comercial, onde tem dificuldade de venda, olhe para 3 coisas. Olhe para o seu processo, olhe para as pessoas que estão inseridas nesse contexto e olhe para as tecnologias que estão amparando o processo a rodar. E hoje não é só sistema, é inteligência artificial, é questões outras, ferramentas outras que vão te ajudar a impulsionar o resultado. Eu vendo o seu livro, tive o prazer de recebê-lo assim, autografado. Está aqui o autógrafo. Reinaldo Passadori, é uma honra ter o mestre da comunicação na minha rede de amigos. Aprendi com você o quanto a intenção é genuína e a entrega é com um propósito. Os resultados não só vêm, eles transformam pessoas. Fiquei feliz desse seu prefácio, mas eu lendo o seu livro, que aliás é muito rico, tive o prazer já de desfrutá-lo, ainda não reli daquela maneira atenciosa como vou fazer ainda, mas algumas das coisas que eu percebi aqui, você fala bastante em inteligência comercial. Inteligência comercial é um termo novo, é uma coisa que você criou, uma coisa que está já no mercado. O que é efetivamente inteligência comercial? Se fala assim, inteligência de negócio, inteligência emocional, mas inteligência comercial, o que vem a ser? Eu vou trazer o técnico, eu vou trazer a explicação, na verdade, técnica, e eu vou trazer a explicação de rua. A explicação técnica, inteligência comercial, é a fusão entre processos, pessoas e tecnologia para alcançarmos resultados exponenciais. A explicação de rua, a explicação do dia a dia, para a gente poder, todo mundo no Brasil gosta de futebol, pelo menos boa parte da população. Basicamente é você olhar para a sua área e você ver se está todo mundo jogando junto ou se cada um está correndo para um lado diferente. Então a inteligência comercial em um negócio nada mais é do que uma área que esteja integrada com 3 atributos: processos, pessoas e tecnologia, em prol dos resultados organizacionais. E na prática, como é que eu transformo tudo isso? Como é que eu coloco em prática? Você já falou, deu uma sugestão, junta todo mundo na mesma linha, todas as pessoas com boa intenção em processos, e pessoas e tecnologia. Mas na prática, ali no dia a dia, como é que isso acontece? Então, eu vou dar algumas dicas simples e que todo mundo consegue executar. Ponto 1, segmente a sua área comercial. Então, a partir do momento que você tem pessoas focadas em pré-venda, pessoas focadas em venda
e o sucesso do cliente. Detalhe, todas essas pessoas estão na área comercial. A partir daí temos pessoas focadas nas suas respectivas áreas de atuação. Pré-venda, papel principal, prospectar e captar negócio. Venda, fazer a apresentação. Então, vou dar o exemplo aqui. Estamos em 3 pessoas. Reinaldo é pré-venda, eu sou venda. Temos aqui a Maria, que é sucesso do cliente. Reinaldo, ele capta, prospecta e qualifica o lead. Quando ele marca a reunião para mim, eu já recebo um briefing desse cliente, dessa negociação. A partir daí eu conduzo o processo de venda, de apresentação da solução, apresentação do produto. Fechei o contrato, chega para o sucesso do cliente. O sucesso do cliente, ele não só cuida dessa conta, mas ele também tem a oportunidade de fortalecer novos negócios dentro desse negócio já adquirido. Então, ponto 1, segmente a sua área comercial em pré-venda, venda consultiva e sucesso do cliente. Ponto 2, alinhe o seu funil de vendas e troque esse termo funil de vendas para ampulheta de vendas. Por quê? O funil de vendas sou eu e o Reinaldo. Reinaldo é pré-venda, eu sou venda. Depois que eu fechei negócio, já entra na parte da ampulheta, onde começa a jornada do cliente. E aí o sucesso do cliente coordena essa jornada. Tá? E o ponto 3, que para mim é muito importante, é a gente entender que as áreas do negócio, elas precisam trabalhar em prol, não é em prol, mas elas precisam compreender todas as áreas, financeiro, pedagógico, produção, numa indústria, todas as áreas precisam compreender o que a área comercial está vendendo para que todos tenham a responsabilidade de fazer com que a empresa venda mais. Essa questão só o comercial que é responsável pela venda não existe. A venda é responsabilidade de todos. Por quê? A empresa não vive sem vendas, de fato. Não. Agora, é importante que, se eu entendo que, vou falar na indústria, se o que eu estou costurando, essa roupa que eu estou costurando, faz com que o comercial vai vender mais dela, eu vou costurar de forma diferente. Eu não vou costurar por costurar. Então, para mim, o mais importante é a gente eliminar os feudos organizacionais e trabalhar de forma integrada. E isso entra desde um planejamento estratégico muito bem definido e, falei 3, mas eu vou falar a 4ª, ter um playbook de vendas bem definido. André, o que é um playbook de vendas? Playbook de vendas, ele entra na parte de gestão, na parte de script de venda. Mas e o que tem que ser feito, né? O que tem que ser? É o manual. É o manual da sua área comercial. No meu playbook de vendas, eu tenho a gestão one-on-one, que é o feedback mensal que eu faço com os meus colaboradores. Eu tenho a minha planilha de produtividade, que eu alimento todos os dias. Todos os dias, às 9 da manhã, eu tenho um alinhamento de meia hora com o meu time, para poder mensurar o que foi feito ontem e o que vai ser feito hoje. Os rituais de governança. Toda semana, toda segunda, 9h15 da manhã, eu tenho a reunião de alinhamento da semana, apresentando todos os resultados, e na sexta eu tenho uma reunião de fechamento. Isso exige uma grande disciplina, né? Além do método, do sistema, mas funciona, não é o que você está falando. Uma outra questão, você falou de todo o processo, metodologia, tecnologia, e lidando em termos de pessoas, o que é fundamental para que deva ter um departamento comercial formado pelas pessoas para que haja essa inteligência de negócios? O que é fundamental para ter uma boa equipe? Eu costumo brincar o seguinte. Tem pessoas que não sabem fazer, mas querem fazer. Para essas pessoas, falta repertório. Elas não sabem fazer, mas elas querem fazer. Tem vontade. Tem vontade. Tem um segundo perfil de pessoas que elas não sabem fazer, minto, elas sabem fazer, mas elas insistem em não fazer. Falta protagonismo. E aí tem um terceiro, que elas sabem fazer, elas querem fazer, mas elas não conseguem fazer. Falta confiança. E aí eu respondo a sua pergunta. Para as pessoas da área comercial, independente da área, mas da área comercial principalmente, as pessoas precisam ter 3 coisas para que elas consigam entregar resultados melhores. Repertório, protagonismo
e confiança. Pensando nisso, já que vendedor é essa peça-chave fundamental para o sucesso de uma empresa, e todo mundo deseja bons vendedores, aquelas pessoas que de fato estão engajadas nesses valores fundamentais, tem todos esses valores que você falou, do engajamento, da vontade, da força e também do alinhamento em relação ao propósito. Ou seja, querem fazer, têm vontade, vão lá e fazem, e aprendem, não é? Nesse contexto, o que é de fato, como ser um vendedor desejado pelo mercado? Essa pessoa é minha, essa pessoa eu quero e não abro mão dessa pessoa. Eu trago até um contexto, um conceito no livro que se chama plasticidade. O vendedor moderno, plasticidade vem do plástico mesmo, mas a plasticidade traz um conceito muito forte, uma habilidade que para mim hoje é fundamental em um mundo que muda muito e que está muito dinâmico. Cada vez mais novos concorrentes surgem. As pessoas precisam trabalhar muito a sua adaptabilidade, Reinaldo. Hoje, quem sobrevive, na verdade nem sobrevive, eu vou falar, quem sobressai no mundo corporativo e na área comercial, não são os melhores e nem os mais fortes, e sim aqueles que estão mais propensos a se adaptar a novos cenários. Ainda mais com as mudanças todas que estamos vendo acontecer a cada dia, a cada momento. Questões geracionais, questões de tecnologia, inteligência artificial, muitas mudanças, enfim. E, claro, empresa aí na sua concorrência, em função até do processo econômico, nichos que se transformam a cada dia, a cada momento, produtos novos que são jogados no mercado. Então, é um mundo assim, o VUCA, né? O famoso VUCA, ou outros, né? Assim, com muitas mudanças e assim numa incerteza em relação a tudo que está acontecendo e o que está por vir também. Nessa linha de pensamento, André, o que de fato você entende em termos de cultura da empresa? Porque você chega lá e você implementa, etc. Mas você esbarra numa estrutura que muitas vezes está consolidada ao longo do tempo, que é a cultura da empresa, visão, missão, valores, etc. Muitas vezes placas na parede que não funcionam. Não, olha, nossa empresa tem como objetivo, como meta, como missão, ser a melhor, etc. Mas na prática nem sempre. Qual a relação entre assim, a filosofia, a cultura, a governança corporativa de uma organização e uma área comercial? O que uma área precisa ter, comercial, para absorver, entender, ou até que ponto que uma área comercial bem definida e estruturada, com inteligência, pode também interferir na mudança da cultura da organização? Perfeito. Isso aí é uma das questões que mais eu vejo em organizações, principalmente, Reinaldo, familiares. É muito comum eu ver empresas onde eles falam, não, nosso problema aqui é vendas. Beleza, eu vou atrás de um diretor comercial, um gerente comercial muito bem reconhecido, credenciado no mercado para poder alavancar os meus resultados. E aí a pessoa chega e ela trava nas crenças e muitas questões culturais do negócio. Por quê? Porque às vezes, assim, por mais que ele tenha muita capacidade de entrega e execução, existe uma questão que às vezes as organizações ainda são muito centralizadoras. E aí as empresas de dono, muitas vezes, têm muita dificuldade em estabelecer rituais de governança. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo para a área comercial funcionar, todas as áreas estratégicas do negócio precisam estar integradas. E aí, para isso, até por já ter feito algumas consultorias com a Fundação Dom Cabral, na época da indústria a gente contratou o PAEX, que isso nos ajudou muito com rituais. E rituais, eu falo que assim, se você não vai fazer nada, pelo menos faz 2. Se você fala assim, não, eu não tenho muito tempo, então faça 2 rituais do seu negócio. Ritual semanal. Então é importante todo mundo começar juntos, entendendo ali o que vai ser proposto naquela semana. E o segundo é a apresentação mensal de resultados. No nosso negócio a gente chama de RAT, que é a reunião de alinhamento tático, a semanal, e a RAI, que é a reunião de alinhamento estratégico. Porque isso vai fazer com que as pessoas comecem a ter uma visão mais analítica. É muito comum que áreas outras não tenham visão analítica para o número, e o comercial tem uma visão, às vezes, até aguçada para número, mas se as pessoas não tiverem não comungar dessa visão analítica, não adianta. A gente vai começar a remar, aí às vezes a gente vende muito, aí a produção não vai entregar, ou às vezes a gente vende muito, aí o pedagógico não vai conseguir acompanhar. Então,
tem que ter, para que o projeto cresça de forma sustentável, tem que ter sincronia. O crescimento não pode ser somente almejado pela área comercial, tem que ser algo vivido e almejado por todos. E aí algo que eu sempre também busco levar como sugestão. Se a gente vai trabalhar para crescer, trabalhar para aumentar metas, o que de fato essas pessoas vão ganhar, e aí ganhar mesmo, entregando mais. É a recompensa, bônus, claro. É uma divisão de lucros, é uma PLR bem estruturada, não sei, mas eu falo assim, algo que as pessoas entendam, que elas, se elas correrem, elas também vão ter um benefício próprio. Eu acho que é importante a gente conciliar benefícios organizacionais com benefícios de carreira, porque é algo que é muito importante. Eu quero que todo mundo quer crescer na vida. E aí, para que a gente possa, de fato, almejar e transformar a cultura, não basta a área comercial querer, tem que ser todos. Que interessante. Olha, gente, a gente está tendo aqui uma verdadeira aula, né? André Ribeiro, especialista, além de escritor, porque ele só colocou no livro toda a experiência e bagagem que ele amealhou ao longo de toda a sua trajetória pessoal e principalmente profissional. Tem um ponto que você já falou agora há pouco, que em relação à flexibilidade, adaptabilidade, resiliência, que um bom gestor comercial, um profissional da área comercial deve ter. E também, você falou, entender o que está acontecendo aí fora. Em relação à concorrência, que itens, que tópicos que você entende que um gestor comercial deve ter em relação a conhecer e aprender com a concorrência? Ou desaprender, quem sabe? Eu adoro concorrente. Sério mesmo. Eu estou falando de coração aberto. Porque quando a gente tem a humildade de reconhecer que tem pessoas que eventualmente vão fazer coisas melhores do que nós, e a gente consegue absorver esses aprendizados e transformar em soluções melhores, a gente vai estar evoluindo sempre. Eu visitei uma empresa semana passada, uma empresa com 50 anos de mercado, em um segmento muito concorrido atualmente. Eu não vou abrir o segmento, porque senão vocês vão saber qual é a empresa, eu vou preservar o nome da empresa. Mas tinha 2 players no mercado só que dominavam esse segmento. Nos últimos 5 anos, eu acho que nasceram mais de 20 concorrentes diretos. 20. E aí, o que eles entenderam? Eles demoraram para acordar. Mas depois que eles acordaram, eles começaram a entender as oportunidades, principalmente no caso deles, de digitalização, de flexibilidade da solução deles. Então, o que eu acho? Assim, aí a minha opinião. A concorrência na Futurize nos ajudou a enxergar o nosso principal diferencial, que até 3, 4 anos atrás a gente achava que era a plataforma. Não era. E não é. São os nossos conteúdos. A partir do momento que a gente entendeu isso, a gente entendeu que só que a gente tinha mapeado de plataforma, tinha mais de 100 no Brasil. Como é que eu posso utilizar essa concorrência para poder ajudar o crescimento do meu negócio? Aí todos os meus concorrentes, que até então eram concorrentes, se tornaram parceiros estratégicos, porque aí a nossa biblioteca de conteúdos estão sendo distribuídos por eles. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque se transformou de um limão uma limonada gostosa e geladinha e apreciável, né? É isso. E você tendo a humildade. Gente, eu falo assim, ninguém, assim, é difícil, ninguém é bom em tudo. E quando você tem a humildade para reconhecer que tem pessoas que estão fazendo algo melhor que você, tudo bem. Agora, ao mesmo tempo, eu também acredito, Reinaldo, que o sol está para todos. O mercado brasileiro, gente, é um mercado assim muito grande. Eu trabalhava nessa indústria, a gente tinha 5 mil pontos de venda. 80% dos nossos clientes, sabe onde estavam? No interior do país. Em cidade com menos de 200 mil habitantes. Então, assim, às vezes, seu produto é para capital, para você estar no grande centro. Às vezes não. Às vezes seu negócio é para estar no interior. Às vezes você vai atacar os médios centros ali, com cidades ali 300, 400 mil habitantes. E aí é muito importante, falando de inteligência comercial, a gente entender o nosso ICP, o nosso perfil de cliente ideal. Por quê? Não é assim, minha solução cabe para todo mundo. Não, mas tem um tipo de negócio, um tamanho de empresa ou uma pessoa
se você vende para pessoa física, mais direcionada, que vai ser mais adepta ao seu produto. Consequentemente, você tende a vender mais porque você já tem provas sociais. Então, trazendo um pouco do resumo de concorrência, eu adoro concorrente. E eu não estou falando de concorrente só Brasil, não. Uma coisa que eu faço, até uma sugestão para vocês. Eu gosto muito de pesquisar 3 mercados. Estados Unidos, até porque eu já morei lá há muito tempo, morei lá há 7 anos, conheço muita gente ainda lá. Mercado de Israel e o mercado da Índia. Tá? A China, ela é muito, assim, em termos de indústria, muita coisa ali para você pegar. Mas em termos de inovação, se você olhar bem, o que se destaca em Israel, na Índia e nos Estados Unidos, começa a ver o que tem lá e que não existe no Brasil. Só aí já tem uma oportunidade para você evoluir e inovar o seu negócio. Uhum. Assim é Japão também, que estava sempre inovando, criando, pegando os produtos, diminuindo de tamanho e inventando coisas. André, qual a relação? A gente está chegando no final, porque para mim, olha, assim, uma aula dessa aqui mereceria, sabe, tá assim, consagrada em 2, 3 horas no mínimo, por tanta informação, tanto conhecimento e mais que isso, tanta sabedoria numa pessoa só. Qual a relação entre inteligência e processo de gestão? Você falou agora há pouco, mas talvez represando um pouco isso. Porque você falou assim, processo de gestão significa colocar em prática todo o conhecimento. Uma vez estava com o meu grande mestre, lá, o professor Melantônio, no campo da oratória, uma pessoa que tinha muita cultura, conhecimento, já falecido. Uma vez conversando com ele, ele dizia assim, poxa mestre, eu quero ser como o senhor, uma pessoa que sabe muito, conhece muito, tem muito conhecimento. E na postura dele, claro, com toda a vivência dele, falou, tem uma coisa que é muito mais importante do que o conhecimento. O que, mestre? Eu perguntei. Ele falou, a sabedoria. Que é a maneira que você tem de transformar todo o seu conhecimento de forma prática para melhores resultados da sua vida. E hoje somos bombardeados por informações. O conhecimento é commodity. Você tem aí um celular, qualquer que seja uma hora agora, tem o Google, agora inteligência artificial, etc., ChatGPT e outros programas que te acessam, te colocam em contato direto com a informação. Esse é o mundo que a gente vive hoje e vai se acentuar daqui para frente com mudanças muito significativas, já que você é um adepto e um fascinado também por tecnologia. Isso tudo implica que a gestão também tenha que se adaptar. E qual então essa inteligência na gestão, considerando esse cenário, esse contexto? Excelente. Primeiramente, Reinaldo, prazer estar aqui com você. Assim, você, para mim, eu escrevi no livro, você é um mestre da comunicação, você é um mentor, você é dos educadores executivos, para mim, você foi uma das pessoas que mais me inspiraram em termos de me desenvolver, não só na área da comunicação, mas como um profissional. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Respondendo a sua pergunta, para mim, processo é operação, gestão é estratégia. Então, assim, o processo, ele ajuda você a direcionar a sua operação. A gestão, ela fortalece a estratégia do seu negócio. Então, quando você alinha o processo com a gestão inteligente, para que você consiga fazer com que as pessoas, porque uma coisa é fato, você tem um processo para que as pessoas, para que a sua gestão seja mais organizada e mais direcionada. A gestão inteligente, ela faz com que as pessoas, o Ale me ensinou que o principal papel do líder não é rodar a operação, é evoluir pessoas. A partir do momento que a gente entende isso, se eu invisto tempo em capacitação das minhas pessoas, isso é gestão, o processo vai ser mais bem conduzido na ponta. A gente só cresce quando... Eu aprendi muito isso em multinacional. Você só pode crescer quando tem alguém para te substituir. Uhum. E isso é uma das coisas muito óbvias. Por quê? Como é que você pode ser promovido se você não preparou um sucessor? Então, resumidamente, o processo faz a sua operação rodar. A gestão faz a estratégia do seu negócio funcionar. Olha só, estamos chegando aqui, mas quero fazer mais uma última pergunta, André, porque eu te conheço e te admiro. Como pessoa, como ser humano, como profissional, e vejo assim, você sempre com brilho nos olhos, essa pessoa entusiasmada, está sempre querendo ajudar, fazer uma coisa, e vejo assim como um servidor. Eu penso que existe alguém superior, como diz uma frase bíblica, né? Entre as pessoas, são aquelas pessoas
que estão aqui para servir. Servir significa assim, ajudar, apoiar, dar um cutucão, às vezes um empurrãozinho, ou seja, está servindo da sua maneira. É uma pessoa muito motivada na vida para fazer as coisas. E em todos os aspectos. Não te conheço na sua família, em relação aos seus filhos, etc. Ainda não, porque a questão, eu espero que a gente fortaleça mais e mais a nossa amizade para chegar nesse nível, nesse patamar de profundidade e emoção. É que eu espero. Te vejo, te sinto como um amigo, mas quero aproximar e estar mais próximo a você, pela pessoa que você é. Obrigado. Mas uma pergunta que acha assim, o que te motiva? Qual é essa força que faz com que você acorde todas as manhãs? Pode se chamar de propósito também, que faz você fazer tudo aquilo que você faz com esse nível de entusiasmo, de motivação, de tem que fazer bem feito aquilo que você faz. E se entregar, de fato, para que as coisas saiam no padrão de qualidade que você exige e espera que aconteça. Reinaldo, hoje eu empreendo, então é natural que eu tenha, assim, hoje não só pela minha família, mas hoje eu tenho pessoas, eu emprego pessoas. Então, e eu sei que essas pessoas têm sonhos, têm objetivos de carreira e que dependem diretamente que eu faça um bom trabalho para que eles também possam prosperar. Mas antes disso, meu pai me ensinou, minha mãe foi a minha primeira professora em vendas e meu pai foi meu primeiro professor em empreendedorismo. Eu costumo dizer que, independente de onde se você é executivo, se você é consultor, se você é empreendedor, eu costumo dizer, eu falo que tem algo dentro de mim que funcionou e eu trouxe isso, meu pai me ensinou, que é você intraempreender em todas as áreas da sua vida. Intraempreender significa não só você fazer por você, mas fazer pelos outros. Existe um reflexo das suas ações, das suas atitudes. Faça o que precisa ser feito. Eu realmente tenho dentro de mim essa questão de servir. Minha mãe, eu até tenho uma tatuagem no meu braço com meus 4 valores foram transmitidos pelos meus pais. Fé, humildade, generosidade e gratidão. Generosidade, para mim, é algo que vai muito além do simples fato de ajudar. É você genuinamente enxergar que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Seja concedendo, seja a partir de uma conversa, a partir de uma ação, a partir até mesmo de um projeto. Mas o mais legal e uma coisa que eu sempre busquei deixar em todas as minhas experiências profissionais. Qual é o legado que eu vou deixar aqui? E por isso, Reinaldo, graças a Deus, eu passei por 8 empresas até chegar aqui hoje. Na verdade, a Futurize é minha 8ª empresa. Hoje eu tenho total convicção e muita tranquilidade. Se eu precisar voltar em qualquer uma das minhas experiências profissionais para reviver ou para reconstruir ou para fazer algo novamente ou para inovar, eu fico muito confortável em voltar, porque de fato eu preocupei muito em construir uma carreira pautada em valores e principalmente entendendo que a vida é feita de conexões. Às vezes o ciclo nessa empresa finaliza, mas a minha jornada continua e com isso a gente vai constituindo uma imagem, uma credibilidade, não para fazer bonito, mas para fazer algo que alguém nos confiou e é cumprir a missão, seguindo aí os mandamentos. André Ribeiro, que honra te receber em nosso estúdio aqui. É um estúdio que fica aqui na Avenida Paulista, tem tudo que a gente precisa. Adorei, viu? Um espaço gostoso, com uma tecnologia, o pessoal que estão me apoiando, os técnicos que são bem hábeis para isso, e todo o cuidado, os pequenos detalhes que a gente faz também no nosso capricho. Que bom te receber aqui na nossa casa. E também desejo para você muito sucesso no seu livro,
que você possa, a partir daí, conseguir melhores resultados ainda. Que esse livro aqui ajude tantas pessoas como certamente você deu aqui muitos toques, muitas sugestões, muitas orientações, para que as pessoas possam, por que não, enxergar de forma diferente e melhor a sua própria vida. Às vezes um filme que a gente assiste, uma palestra que a gente vê, um curso que a gente faz, muda a vida da gente. Então eu espero que esse livro, esse material que você fez com tanto carinho e certamente com muito conteúdo, possa também apoiar pessoas no seu processo de evolução pessoal. Eu penso assim, que se existe um motivo que justifica a nossa existência sobre esse planeta, é a palavra evoluir, evolução. Porque somos seres, né, espirituais vivendo uma experiência humana, creio nisso. E quanto mais nós evoluímos, aprendendo, estudando, fazendo aquilo que nós temos de fazer de melhor, deixando, como você mesmo disse agora, um grande legado, eu entendo que essa é talvez a grande missão de um ser humano que tem essa consciência para tornar o mundo melhor do que o encontrou. Por isso eu quero te agradecer e feliz por ter você aqui no nosso programa. Quiser deixar um recadinho final, rapidinho, fique à vontade. Reinaldo, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar sentado aqui com você, aprender com você. Eu vou fechar esse bate-papo com uma frase final, inclusive é a última frase do livro. Eu concordo com você, às vezes é um insight que você tem, se você chegou até aqui, que você aprendeu uma situação nova ou algo que você possa colocar em prática amanhã, já valeu o seu tempo. Então, e nós ficamos felizes por você. Mas eu costumo dizer também que aprendizado sem execução é inspiração. Execução sem aprendizado é sacrifício. O equilíbrio é o caminho para a excelência. Então aprenda e coloque em prática. Obrigado. Fechando com chave de ouro aqui nosso programa, Comunicação Executiva. E que bom, né? Nosso programa aqui, nosso canal, Falar é Fácil. E ficamos por aqui, esperando que você tenha gostado e que, de fato, você possa, com isso tudo, levar para a sua vida alguma coisa útil, alguma coisa importante. André, mais uma vez, muito agradecido pela sua participação. Ficamos aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.